Em meio a um clima que aparenta estar um pouco estranho entre o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o presidente Jair Bolsonaro, os dois participaram juntos do lançamento de um programa que é considerado muito importante pelo ministro no combate à violência nos estados e municípios. Informar que esse projeto foi desenvolvido seguindo a orientação principal do senhor presidente da República, da necessidade de diminuir a criminalidade violenta no país. Durante esse evento, foi até perceptível o esforço, principalmente do presidente Bolsonaro, de demonstrar que vai tudo bem, as mil maravilhas na relação entre ele e Moro. Se Deus quiser, vai dar certo esse plano piloto montado pelo Ministério da Justiça e Segurança, tendo à frente o senhor Sérgio Moro, que é um patrimônio nacional. Obrigado, Sérgio Moro, que você abriu mão de 22 anos de magistratura. Eu sou o Márcio Miranda e o programa chamado Em Frente Brasil, de combate à violência, é um tema aqui do 15 Minutos, nosso podcast diário gravado nos estúdios da Gazeta do Povo. Além disso, hoje tem ainda uma análise de redes sociais de algumas figuras importantes da República para mostrar o que elas dizem sobre a política externa do país. E temos também hoje o momento Tá Ok, é a frase marcante da semana do presidente Jair Bolsonaro. O governo federal lançou aquela que é uma das principais, se não a principal aposta do ministro da Justiça e Segurança Pública, o Sérgio Moro, para enfrentar a criminalidade no país. É um programa que se chama Em Frente Brasil. Quem acompanhou esse lançamento foi a correspondente aqui da Gazeta lá em Brasília, a Kelly Cadanos, que vai mais uma vez conversar com a gente aqui no 15 Minutos, para a gente saber um pouco mais sobre o que é esse programa, o Em Frente Brasil, no que consistem essas ações, hein, Kelly? Oi, Márcio, tudo bem? Bom, na verdade, o projeto ele já vem sendo mencionado pelo ministro Sérgio Moro desde o início aí do ano, né? Ele que tem esse projeto como a grande aposta para enfrentar crimes violentos no país, né? O que aconteceu? O Ministério da Justiça selecionou 5 cidades no país para receberem um projeto piloto de enfrentamento à criminalidade. Serão 2 fases desse projeto. A primeira fase já está para começar, que é o que eles chamam de choque de segurança, né? É o emprego de forças de segurança para reduzir em um curto espaço de tempo os índices de criminalidade violenta, como homicídio, feminicídios, estupros, latrocínios, roubos, entre outros. E também vai ter uma fase 2, né? Que também vai começar em paralelo, que é uma atuação integrada, né? Entre outras áreas, além da segurança pública. Então, qual que é o objetivo desse programa, Márcio? É reduzir a criminalidade através de experiências de segurança pública, de ações de segurança pública, mas também enfrentar as causas dessa criminalidade. E aí entram ministérios da Educação, Ministério da Economia, Ministério da Saúde e uma série de outras áreas que vão atacar a causa da criminalidade nessas cidades. Sim, é preciso nós termos segurança, é preciso nós termos policiais na rua, mas também temos que enfrentar as causas da criminalidade, eventualmente relacionadas à degradação urbana, a abandono, e para isso nós precisamos aliar políticas de segurança sólida com políticas de outra natureza. O projeto, né, ele já começou, vai até o final do ano o projeto piloto, e a partir do ano que vem eles vão estudar ampliar esse projeto também para outras cidades do país. Nesse momento nós vamos atuar focado nesses municípios para realizar essa experiência de buscar concretizar esse programa do senhor presidente da República de uma redução substancial da insegurança pública no Brasil. E esse projeto, nessas linhas aí que você citou, envolve tanto recursos, investimentos para os estados e municípios, no caso, como também até integrantes da Força Nacional que vão às cidades, ô Kelly? Exatamente, Márcio. São 20 milhões de reais investidos nessa primeira fase do projeto. 4 milhões para cada cidade envolvida, né? São 5 cidades, então 4 milhões para cada uma delas. Esse dinheiro vai ser investido em tecnologia, em compra de equipamentos e, além disso, essas cidades também vão receber, cada uma delas, 100 homens da Força Nacional que vão auxiliar aí no policiamento ostensivo e também nas ações de inteligência. Esses homens da Força Nacional ficam até dezembro nessas cidades, atuando junto com a Polícia Militar e com as guardas municipais.
Agora, Kelly, esse evento do lançamento, né, do programa Em Frente Brasil, ele acontece no momento em que muito se falou e até alguns sinais foram dados, né, publicamente, de um certo desconforto, aí, discordâncias com algumas atitudes tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro por parte do ministro Moro e vice-versa. Como é que foi também esse aspecto político da coisa e a relação entre os dois? Foi uma troca de elogios, né, Márcio? Eles que estavam ali, sim, em um período de conflito, né? O presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer, por exemplo, que quem manda na Polícia Federal é ele, não o ministro Sérgio Moro, né? Nessa polêmica envolvendo trocas ali na corporação. Desta vez, o discurso foi muito diferente, né? Para começar, o início do evento, enquanto todos os ministros que participaram estavam descendo sozinhos a rampa interna do Palácio do Planalto para compor a mesa do evento, na hora do ministro Sérgio Moro, ele entrou junto com o presidente, né? O presidente fez questão de descer a rampa junto com o ministro Sérgio Moro, pararam na metade, tiraram fotos, sorriram, enfim, uma tentativa de mostrar que a crise, se existiu, né, já estaria superada. E além disso, os discursos, né? O Bolsonaro chegou a dizer durante seu discurso que o ministro Sérgio Moro, na verdade, é um patrimônio nacional, né? Agradeceu o ministro por ter abandonado a carreira de juiz para se juntar ao governo. Obrigado, Sérgio Moro, que você abriu mão, Vossa Senhoria, ou o senhor abriu mão de 22 anos de magistratura para não entrar numa aventura, mas sim na certeza que todos nós juntos podemos sim fazer melhor para a nossa pátria. E o ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, também elogiou o Moro, diz que ele é um símbolo da luta anticorrupção no país. Homens e mulheres do Brasil sabemos que quando o ministro Moro assumiu a pasta da Justiça e da Segurança, de que o presidente Bolsonaro teria o melhor ministro da Justiça e da Segurança que o Brasil já teve na sua história e terá nos próximos anos. Então foi aí uma mudança de tom muito grande em relação ao que vinha acontecendo nas últimas semanas. Se alguns dias atrás a gente falou, você e eu aqui no 15 Minutos, em morde-a-sopra na relação Bolsonaro-Moro, então dessa vez foi só a sopra. É isso, né? De todos os lados. Valeu, Kelly. Até a próxima. Até a próxima, Márcio. Ainda sobre este assunto, vale citar que o projeto piloto do governo federal nesse programa Em Frente Brasil vai ser implementado em 5 cidades no país, como eu conversei há pouco com a Kelly Cadanos. As cidades são Goiânia, capital do estado de Goiás, também Cariacica, no Espírito Santo, Ananindeua, no Pará, Paulista, no estado de Pernambuco e São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O que o Twitter do presidente Jair Bolsonaro, do ministro Ernesto Araújo e também do filho do presidente Eduardo Bolsonaro revela sobre a política externa do governo? Olha, o André Torrente, que é repórter da editoria de República aqui da Gazeta do Povo, vai nos explicar. Por quê? Porque ele assina uma matéria aqui na Gazeta sobre o tema e fez um levantamento, o André, mais ou menos nessa linha, né? Pra gente saber quais são os países mais mencionados, pelo menos, nas redes sociais por essas figuras importantes, né? Como é que foi feito esse levantamento, André? Exatamente, Márcio. Junto com a nossa colega Jennifer Ribeiro, a gente analisou todos os tweets do presidente Jair Bolsonaro, do filho Eduardo e do chanceler Ernesto Araújo desde 1º de janeiro, que é o primeiro dia de mandato presidencial. O objetivo era tentar descobrir quais são os países mais citados por essas 3 figuras importantes do governo. Então a gente analisou centenas de tweets, a gente fez uma filtragem baseada nos países mesmo, a gente buscava por termos como Estados Unidos, Venezuela, Mercosul, China, etc. E a gente tentou extrair algumas informações daquilo. O que a gente reparou numa análise quantitativa é que Estados Unidos e Venezuela são os países mais citados pelas 3 figuras. Criação de uma nova realidade na Venezuela. Estamos aqui na cidade de Pacaraima, fronteira do Brasil com a Venezuela. Para que a democracia seja restabelecida na Venezuela. E aí por motivos diferentes, né? Por motivos diferentes, óbvio. É que, obviamente, os Estados Unidos é um país que é considerado uma fonte de inspiração para o Brasil, segundo o Eduardo Bolsonaro, o pai Jair. E a Venezuela é alvo de críticas duríssimas. Por quê? Como essas pessoas usam as redes sociais, especialmente o Twitter? Elas usam de uma forma para
angariar mais seguidores ainda alinhados a esse discurso deles. E o Twitter, por ter uma linguagem direta e porque pode colocar poucos caracteres e tal, ela permite esse discurso mais polarizado. Então, Venezuela e Estados Unidos são países que são um foco dos tweets deles por essas razões. Pois é, e tem outro detalhe que, é claro, é interessante o levantamento, porque tem alguns países que são importantíssimos para o Brasil, na relação comercial, vamos colocar, né? Mas que não estão na agenda, pelo menos, da rede social dessas figuras importantes da República, principalmente a China, né, André? Exatamente. A China, praticamente, quase não aparece nos tweets dos três. Na verdade, o único que fala da China é o Eduardo Bolsonaro. Fez uns 4 tweets. O Jair e o Ernesto Araújo nunca citaram desde o começo do mandato. Aí eu falei com o professor da UNILA, Lucas Mesquita, professor de Relações Internacionais, e ele me explicou o seguinte: embora a China seja o maior parceiro comercial do Brasil, o fato de não aparecer no Twitter não significa que seja um país esquecido na diplomacia. Por exemplo, a China é um país muito presente na agenda do vice-presidente Hamilton Mourão. Sim. E por que, na opinião desse pesquisador, a China não aparece no Twitter? Porque é um país que não entra naquela agenda ideológica de polarização. Igual Estados Unidos e Venezuela, por exemplo. Quer dizer, em outras palavras, é mais fácil o presidente ou o próprio ministro conseguirem mais curtidas, mais retweets, mais seguidores ao falar uma crítica à Venezuela do que citar qualquer coisa relacionada à China. Você traduziu muito bem. É basicamente isso. Bom, mais dados aí desse levantamento que o André fez em parceria, como ele disse, com a Jennifer, né, que também é produtora aqui do 15 Minutos. Você acompanha na reportagem lá na Gazeta do Povo. Obrigado, André. Até mais. Obrigado, Márcio. Não temos problema no tocante a isso daí, deixa bem claro isso aí. No tocante a isso daí. Mais uma mentira, mais um fake news. Mentira! É essa a questão. Vai ter coisa que pode desagradar vocês, ok? Olha, semana passada, por questões, digamos, logísticas, aqui a gente não teve o nosso momento Talkei, que é esse momento em que uma frase do presidente Jair Bolsonaro é colocada aqui no 15 Minutos para a gente explicar um pouco como foi a semana do presidente. Hoje, o momento Talkei está de volta. Vamos ouvir a frase, então, que vai simbolizar esta semana do presidente. Essa inverdade do Macron ganhou força porque ele é de esquerda e eu sou de centro-direita também. Tá? Então deixo bem claro isso aí para vocês, né? E para analisar o assunto, eu convidei aqui a Fernanda Trisotto, editora de República da Gazeta do Povo, lá em Brasília, para a gente conversar um pouco sobre o tema. A gente ouviu aí, Fer, o presidente Jair Bolsonaro falando que o presidente da França, Emmanuel Macron, ele é de esquerda e ele, Bolsonaro, é de centro-direita. É de esquerda mesmo o presidente francês? Olha, Oi, Márcio, primeiro, né? Oi. Mas é bem engraçado isso, né? Porque para o Bolsonaro, qualquer um que pense diferente dele ou faça alguma crítica é de esquerda, né? Até o Deltan Dallagnol, procurador da Lava Jato, virou de esquerda. Agora o que nós vemos é que ele vem se distanciando dessa pauta anticorrupção. O Macron, ele é considerado de centro na França, né? E tanto ele fundou um movimento lá, o En Marche, que foi o que acabou catapultando ele para a presidência da França, que era um movimento que se dizia nem de direita, nem de esquerda, uma coisa bem centro mesmo. Mas para o Bolsonaro, se discorda dele em alguma coisa, e na questão ambiental, que é o assunto que os dois mais têm trocado farpas e estão de lados opostos no debate, se o Bolsonaro é centro-direita, então, obviamente, o Macron é de esquerda, né? Seguindo essa lógica. Pois é, foi o que deu a entender, pelo menos. Bom, essa frase que eu acabei escolhendo aqui também é só um capítulo, né? De uma semana toda, aliás, de alguns dias, já mais de uma semana até, em que aconteceram essas trocas de farpas, tudo motivado pela situação da Amazônia. Teve, nesse meio tempo aí, ofensas até questões familiares, por exemplo, a esposa aí do Emmanuel Macron nas redes sociais. Márcio, esse negócio aí foi horroroso, né? Era totalmente desnecessário fazer esse tipo de comentário. O Bolsonaro é 27 anos mais velho do que a mulher dele, a Michelle, e o Macron é 24 anos mais novo que a esposa, a Brigitte. E daí? O que isso interfere na vida de ambos, né? A diferença de idade que eles têm em relação à companheira? Nada, mas isso foi usado por um internauta para dizer que o Macron perseguiria o Bolsonaro por ter inveja da mulher dele. Então não faz sentido nenhum e fica feio, né? O presidente não precisa
entrar nesse tipo de piadinha que tem uma vibe toda a quinta série, né? kkk, não tem que fazer isso não, tem que ter um pouco mais de compostura. Feira, até a próxima, obrigado. Até mais, Márcio. Esse foi mais um episódio aqui do 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário. E não esqueça que para ter muito mais informação, é só você assinar a Gazeta do Povo. O 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e do Vivaldo de Souza Neto, a montagem é do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda. Agradeço muito a sua companhia. Até mais!